Olá para você que nos acompanha, seja bem-vindo ao Talking D&D hoje. Recebemos aqui em nosso estúdio as advogadas Carolina Sena, que é doutora em Direito Tributário, e Luana Tomasi, que é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, para falarem sobre a reforma tributária no contexto do mercado imobiliário e a prestação de serviços do projeto de lei 68/24, que será um dos temas do primeiro simpósio Reforma Tributária, Perspectivas e Desafios, que ocorre nesta quarta-feira. Doutoras Carolina e Luana, sejam muito bem-vindas aqui no Diário do Iguaçu e fiquem à vontade. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, o que a reforma tributária ela traz de novo para o Brasil? Bom, a reforma tributária, a questão mais relevante é a modificação na estrutura de alguns tributos, né? Nós temos uma modificação tanto nos tributos, alguns tributos federais, quanto nos tributos estaduais e municipais. Então, para quem tá acompanhando, né, em casa, eu acho que o mais relevante é saber que em termos de tributos federais, a gente vai ter a unificação do PIS e da COFINS e de uma parte, né, que a gente pode considerar do IPI, né, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, na contribuição sobre bens e serviços, e o ICMS, que é o principal imposto estadual sobre a venda de mercadorias, e o ISS, que é o Imposto sobre a Prestação de Serviços, que a gente vai então, vai ter a reunião deles num imposto que é o IBS. E, paralelamente, também vai ter o imposto seletivo, que é um imposto também da esfera federal, que é da União, que vai ser sobre alguns itens considerados supérfluos, e com a manutenção de uma parcela do IPI para produtos que competem com produtos industrializados na Zona Franca de Manaus. Assim, num sobrevoo bem de longe, né? São essas as novidades aí principais na estrutura da reforma tributária. Então, como que essas novas regras elas podem impactar o setor imobiliário no termo de impostos? Eu vou falar um pouquinho do setor imobiliário e a Luana pode falar também um pouquinho sobre o setor de serviços. Na questão do setor imobiliário, muda muito na parte da prestação de serviços relacionados, né, à alocação de imóveis, à administração de imóveis, que nós vamos ter um aumento sim de carga tributária. Nós vamos ter os redutores, que são bem importante a gente saber que a gente vai ter redutores previstos até o momento, né, de 40% nas operações imobiliárias e nas operações de locação de 60%, mas a gente vai ter sim um aumento significativo de carga tributária em termos gerais no setor imobiliário. Muda a estrutura, né, porque a gente tem um sistema de creditamento que atualmente a gente não tem no setor imobiliário. Muda a questão de que a gente vai ter a possibilidade de apurar o valor de aquisição dos imóveis e fazer o desconto desses valores de aquisição, mas mesmo com esses descontos do valor de aquisição e com a redução, com o redutor que a gente tem de alíquota hoje previsto no PLP 68, que a gente também não sabe se vão continuar agora, né, na passagem pelo Senado da votação, ainda assim, de uma forma geral, a gente tem um aumento de carga tributária, sim, no setor imobiliário. E só se me permite fazer mais uma observação, muda para as pessoas físicas, né, porque hoje a pessoa física, ela, de uma forma geral, ela não paga PIS e COFINS quando ela aliena um imóvel próprio. E dependendo da quantidade de alienações que essa pessoa física ela faz, e se isso for considerado como uma atividade econômica, ela vai pagar o IBS e a CBS, que mesmo com as reduções aí, a alíquota vai ficar em torno com a redução de 11% e 12%. E poderia falar um pouquinho mais dos impostos famosos, impostos do pecado? O imposto do pecado. Queres falar, Luana, sobre o imposto seletivo? Vamos falar, então. O imposto seletivo, na verdade, ele é um imposto que vai taxar, né, as operações com bens e serviços considerados prejudiciais, ou à saúde ou ao meio ambiente. Por isso que ele tem esse nome do imposto do pecado, né? Porque sobre o que ele vai incidir? Sobre, por exemplo, a aquisição de bebida alcoólica, cigarro,
enfim, toda atividade poluidora, né? É sobre essa base que o imposto seletivo vai incidir. Ele lembra um pouco o IPI ele faz hoje, né? O Imposto sobre Produtos Industrializados, ele faz hoje ele tem um pouco dessas características do imposto seletivo, mas na verdade, né, ele é um imposto todo novo, muito na linha de como tributa já os países da União Europeia, né? Esse é um imposto bem comum, né, nesses países. E quais que são os desafios que as empresas de serviço elas vão acabar enfrentando com essas mudanças? Um ponto que é bem importante a gente falar sobre a questão da reforma tributária é que ela traz como uma característica o fato da gente ter uma alíquota única. Então, todos os bens e serviços, né, taxados com o IBS ou a CBS, eles terão, né, num primeiro momento, uma alíquota única que hoje está estimada em 26,5%, certo? Uma outra característica é que a reforma foi concebida para não ter um aumento de carga tributária global. O que quer dizer? Quer dizer que a União, o governo, não vai arrecadar mais com a implantação da reforma tributária do que hoje arrecada. Então, como que eu tenho setores que estão dizendo que vão ter um aumento de carga tributária, que é o que a Carolina acabou de colocar, que o setor imobiliário, mesmo com as reduções previstas, vai ter um aumento de carga. Mas como é que eu posso ter um aumento de carga se o governo diz que não vai arrecadar mais? Porque eu vou ter, em alguns setores, como o setor industrial, uma redução de carga tributária. Então, quando eu equalizo a alíquota em 26,5%, eu estou dizendo que alguns setores que hoje pagam mais de 26,5% vão pagar menos, vão para 26,5%, e setores que estão habituados a pagar menos, como o setor de serviços, de modo geral, vai para uma alíquota maior. Então, com isso, eu estou deslocando a carga tributária. Então, eu estou tirando a carga tributária um pouco desses setores hoje mais onerados, como o setor industrial, e estou transferindo essa carga tributária para outros setores, como o setor de serviços. Então, o primeiro impacto que o setor de serviços vai ter, e eu acho que é o maior realmente, é um aumento significativo de carga tributária, por duas razões. Porque ele está partindo hoje de uma alíquota de 5,65% até 8,65%, que é esse somatório do PIS/COFINS, o ICMS ou ISS, e ele parte para uma alíquota de 26,5%, só que de largada eu já tenho um aumento bem significativo. Mas eu ouço falar na imprensa que eu tenho a possibilidade do creditamento. O que é esse creditamento, né? Todas as compras, as aquisições que eu fizer na minha empresa, né, que presta esse serviço, eu vou poder abater esse IBS e o CBS pago nessas compras desses meus fornecedores. Então, IBS e CBS pago para o meu contador, para o meu advogado, para o pessoal da TI, para a energia elétrica, eu vou poder abater daquilo que eu tenho para pagar. Ainda assim, mesmo com essa possibilidade desse abatimento, né, desse creditamento, ainda assim a gente está estimando um aumento significativo na carga tributária para o setor de serviços. E há alguma maneira dos setores imobiliários e de serviço eles se prepararem para essas novas regras, regulamentações? Vou começar para o setor. O setor imobiliário está dentro do de serviço, né? Mas ele é tão impactado que faz jus realmente ter uma pessoa só para tratar do setor imobiliário, que eu vou passar, já passo a palavra para a Carolina. Eu tenho sugerido revisar os planejamentos tributários, planejamento financeiro das empresas, porque eu estou falando de um elemento que vai impactar diretamente no preço, né? Então, não basta só olhar para a carga tributária, eu vou ter que, a partir desse novo cenário, que é absolutamente diferente, assim, do ponto de vista técnico, ele muda completamente a forma como hoje a gente encara essa tributação da cadeia de consumo para um cenário assim, todo novo. Então, esse impacto, que é muito significativo, vai afetar o preço dos meus serviços e eu vou precisar refletir eles também. Então, de que forma que eu preciso me preparar? Buscar os meus parceiros, meu advogado, meu contador, começar a olhar para a minha estrutura de uma forma diferente. Hoje a gente no setor de serviços não está habituado a olhar para a nossa planilha de despesas
numa análise mais assim, qualitativa mesmo, né? Com mais cuidado de quem que eu estou comprando, quem é o meu fornecedor. Por que isso vai ser relevante? Porque me interessa agora quanto de crédito esse fornecedor vai me ofertar. Então, a gente fala muito da necessidade de fazer uma revisão desses aspectos todos, sempre focado, né, em conseguir o máximo, né, otimizar ao máximo a minha possibilidade de creditamento, que é de abater um pouco desse aumento de carga tributária que eu vou ter. No setor imobiliário, como a Luana ela falou, a gente tem uma ligação do setor imobiliário com o setor de serviços, né? Então, a gente tem tanto a parte da construção civil, que está dentro do setor de serviços, a gente também tem a locação de imóveis, que está dentro do setor de serviços, a administração de bens imóveis, que está dentro do setor de serviços, tem também a parte única e exclusivamente de compra e venda de imóveis, né? A incorporação e a compra e venda. Então, isso que a Luana falou é bem importante, porque um dos pilares da reforma tributária é o que a gente chama de princípio da neutralidade, que veio justamente a embasar a reforma para evitar ou minimizar os planejamentos tributários que se faziam antigamente, de forma que eu montasse a minha estrutura empresarial de forma a muitas vezes colocar uma parte na venda de mercadorias, uma parte na prestação de serviços, uma parte na indústria, para que eu pudesse fazer uma engenharia tributária de modo a pagar menos tributo. Hoje, em tese, a gente não vai mais poder fazer isso, porque por esse princípio da neutralidade, não interessa a forma através da qual eu estruture como indústria, comércio ou serviços a minha atividade. A minha tributação, a carga tributária em tese, ela é para ser a mesma. Então, eu concordo com a Luana quando ela diz que agora o planejamento tributário vai estar todo voltado a fazer, né? Então, as simulações são muito importantes, levando em consideração o quê? Os meus cenários de creditamento possível, né? A gente verificar que muitas vezes, talvez a opção pelo lucro real seja mais vantajosa, porque eu já vou ter uma contabilidade toda voltada, uma apuração contábil muito mais, como é que eu posso dizer, refinada, que já vai ser aproveitada para, né, análise dos créditos de IBS e CBS. Então, a questão dos créditos vai ser muito importante agora. O papel do contador nos próximos anos vai ser de mais destaque ainda, né? Principalmente no período de transição, que a gente vai ter uma apuração tanto do regime antigo como do regime novo, para tentar, da melhor forma possível, fazer com que o repasse dos valores, né, que a gente vai ter de aumento de carga tributária, eles não sejam sentidos de uma forma tão impactante para o consumidor, né? E isso vai, inclusive, passar, como a Luana falou, pela escolha dos meus fornecedores, porque um ponto que talvez não tenha sido muito rememorado é que a questão das aquisições e contratações de empresas do Simples Nacional, num primeiro momento, não vai dar direito de crédito. Então, se eu sou uma construtora e às vezes eu vou comprar algum item de uma pessoa, né, de uma pessoa jurídica que é do Simples Nacional, eu vou deixar de comprar do Simples Nacional para comprar de um outro fornecedor que me dê direito de crédito. Então, vai ser no ajuste fino. No ajuste fino que daqui para frente vai ter uma possibilidade de reduzir os impactos. Reduzir carga já está complicado a gente falar em redução de carga, a gente está falando de reduzir impactos. Mas há alguma... essas novas normas, elas oferecem alguma vantagem para esses setores? Olha, que saia justa. Eu ia dizer o seguinte, eu acho que é inegável, né, que vai simplificar a forma de apuração. Sim, né? Sim. Hoje a gente tem uma forma, principalmente, não especificamente no setor de serviço, mas comércio, indústria, né, apuração de ICMS, é uma coisa esdrúxula, assim. PIS e COFINS também, no não cumulativo, que dá direito de crédito. Muito do contencioso, né, muito das discussões judiciais no Brasil, elas se dão em razão de discussões de crédito de PIS e COFINS. Então,
a intenção é que esse tipo de discussão, de litígio, ele diminua justamente porque eu estou simplificando o sistema, né? Um outro ponto é que a gente vai ter uma transição, como a Carolina colocou, muito extensa. A gente vai ter até 2033 os dois regimes funcionando ao mesmo tempo. Mas depois disso, né, a ideia é que o tempo gasto, o tempo que as empresas gastam para apurar, recolher, declarar seus tributos, né, esses em específico, né, ele seja reduzido realmente, né? O governo vai trabalhar muito com uma coisa que a gente na pessoa física conhece bem quando faz a declaração de imposto de renda, que é aquelas declarações pré-preenchidas, né? Tudo para facilitar, né, essa apuração. Eu acho que aqui é um ganho que a gente tem, é um ganho naquele chamado custo Brasil, né? Que é o tempo e o custo que as empresas levam, né, para apurar e recolher seus tributos. E um ganho enquanto sociedade, né? Porque nós criticamos a reforma tributária, mas a gente tem que também analisar a parte que é boa, né? A questão do split payment, né? Que é uma sistemática totalmente inovadora do pagamento dos tributos, que como cidadão e analisando o nosso dever fundamental de pagar tributos, que a gente não pode analisar só, né, o lado ruim, com o split payment a gente vai ter dentro do pagamento dos fornecedores que uma empresa faz, né, o próprio boleto já vai fazer a divisão do que vai para recolhimento de IBS e CBS e o que vai efetivamente para o fornecedor. Então a gente vai ter aí uma possibilidade muito maior de evitar a sonegação. Então, analisando pelo aspecto social e enquanto contribuintes, enquanto cidadãos, diminuindo a sonegação fiscal, todos ganham, né? Uhum. Eu acho que esse ponto também é bem importante. Uhum. E agora, pra gente finalizar aqui nosso bate-papo, como que essas mudanças tributárias, elas são compatíveis com o cenário atual do nosso país? Uhum. O que a gente eu até coloquei anteriormente, é que eu acho que é aquilo, né? Alguns setores eles serão mais beneficiados, que é a questão do setor industrial, que é um setor muito relevante para o Brasil, né? Eles realmente terão uma redução de carga tributária e a gente espera que essa redução de carga seja repassada no preço, né, do consumo. O setor de comércio também, a depender da estrutura do setor, ele é um setor que pode ser sim beneficiado com uma redução de carga tributária. Especialmente para quem vende, né, para outros estados, né, a gente vai ter aqui uma simplificação na forma de apurar esse tributo, que é um ganho muito significativo para o setor. E o setor de serviço aí, assim, se eu tivesse que fazer um comparativo entre os setores, eu consideraria que é o setor mais afetado, mais impactado, e é onde a gente também, como consumidores, vai sentir um inegável aumento no preço de serviços, né? Porque é um setor que não tem como suportar sozinho esse aumento de carga tributária. Se tu me permites, eu queria fazer uma parte só para falar do Simples Nacional. A Carolina bem colocou ali a questão do creditamento do Simples. O que é importante a gente saber com a reforma tributária no Simples? Porque a gente ouve falar na imprensa que o Simples Nacional está fora da reforma tributária. Se eu sou uma empresa do Simples, eu não preciso me preocupar com a reforma tributária. Isso por uma razão. O Simples já é um regime tributário, né? Um sistema beneficiado, né? E esse regime, eu estando nesse regime, eu posso optar por não recolher o IBS e CBS pelo regime normal, que a gente chama, né? O regime normal é esse novo regime de implantação do IBS e CBS. Eu, uma empresa do Simples, posso decidir, não, eu vou ficar no Simples e eu vou fazer os meus recolhimentos todos como hoje eu já faço dentro do Simples Nacional. Estando no Simples, eu vou ter um aumento de carga tributária? Não. Tu vai ter exatamente, suportar a mesma carga tributária que hoje tu suportas. Então, qual é o problema? Se eu posso ficar no Simples pagando a mesma coisa que eu pago hoje, por que a reforma tributária interessa a mim? Interessa por uma questão, inclusive, de concorrência comercial. Por quê? Porque, como a Carolina colocou, quando a gente está saindo de um sistema onde pouco se tem de creditamento, os meus clientes, para eles não interessa muito se eu sou uma empresa do Simples, se eu sou uma empresa do presumido, uma empresa do lucro real. Interessa só o preço que eu repasso, porque ele já não se acredita, ele não está interessado nisso.
Quando eu venho para um cenário onde as empresas estarão muito interessadas em abater a sua carga tributária, ou seja, em quanto de crédito que tu podes me dar, estar no Simples Nacional vai me colocar numa posição de prejuízo, né? Competitiva, muito ruim, em comparação com uma empresa do lucro presumido e do lucro real, ou uma empresa que apura o IBS e CBS pelo regime normal. Por quê? Porque dentro do Simples Nacional, se eu sou uma empresa de serviços, eu recolho hoje, em termos de PIS, COFINS e ISS, por exemplo, algo em torno de 2,5%, 3,5%. O meu concorrente vai recolher 26,5% de IBS e CBS, partindo do pressuposto de que essa é a alíquota que vai ficar. Ele vai recolher mais do que eu. Quanto que eu vou ceder de crédito para o meu cliente? 2,5%. Eu só cedo, né? Se o meu cliente não for Simples Nacional, eu só cederia, né, aquilo que eu efetivamente pago. E ele vai ceder 26,5%. Então eu vou ter aqui, inegavelmente, um problema de concorrência. Esse cliente vai olhar 2 vezes para esse fornecedor do Simples Nacional, vai repensar a manutenção dessa contratação. Então, mesmo eu estando dentro do Simples Nacional, eu tenho que analisar, refazer os meus cálculos, fazer as simulações que a Carolina bem colocou, inclusive simulando fazer o recolhimento do IBS e CBS pelo regime normal. Eu posso ficar no Simples, recolhendo todos os outros tributos pelo Simples Nacional, tendo os benefícios de estar no Simples Nacional. Por exemplo, se eu tenho uma folha de pagamento muito grande, o Simples ele é importante. Eu posso ficar no Simples e recolher IBS e CBS pelo regime normal. Esses cálculos precisam ser feitos, porque quem está no Simples Nacional vai ter um impacto comercial, de concorrência. Então, também tem que estar atento aos impactos da reforma tributária. Doutoras, muito obrigada pela conversa. A equipe do Diário de Iguaçu fica muito feliz com a presença de vocês. E até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, a gente está sempre à disposição. Para você ficar bem informado, nos acompanhe nas redes sociais. Instagram, Diário do Iguaçu, sem o acento e sem o cedilha, e no site diregional.com.br. É isso.